Oi, gente. Bom dia. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Vamos bater um papo hoje. Hoje o meu assunto é com você, que tem vontade de trabalhar fora do país. Mais precisamente no Egito ou em países árabes, como Arábia Saudita, como Kuwait. Eu quero compartilhar com vocês como que é o processo de seleção, como que é o processo para você entrar dentro do país e como que é a contratação das empresas. Eu tenho uma coisa boa para falar para você da área da beleza. Gente, deixa eu te falar. Em outros países, não só como o país árabe, não só Egito, não só como Saúde Arábia, como Kuwait ou países árabes, mas em todos os países do mundo, fora do Brasil, a gente é muito requisitado na área da beleza. Não só na área da beleza, em todas essas áreas. Países árabes é mais voltado para a área da beleza, porque o pessoal gosta muito do nosso trabalho. Quando você chega lá que você fala que é brasileira, as pessoas ficam encantadas. Gente, e como funciona o processo de seleção? Como que acontece? Ah, Lenilda, como que aconteceu que você foi contratada? E como que acontece para você entrar nos países árabes? Gente, para você que faz cílios, para você que faz extensão de cílios, né? Que faz a extensão de unha, o gel polish, o... todas essas áreas, sabe? Se você faz micropigmentação, se você faz lips e parte de cabelo também. Gente, eu sou cabeleireira e a gente não tem um currículo, a gente não tem uma firma que apresenta a gente. Qual que é o nosso maior currículo, gente? O nosso Instagram e as nossas fotos, as fotos do nosso trabalho, principalmente. De antes e depois, principalmente, gente. Você tem que mostrar o seu resultado. E qual que é a forma que você mostra o seu resultado? Pelo Instagram, pelo Facebook, ou simplificando, rede social, né, gente? Rede social. Então, realmente é a forma que eles procuram. E a primeira coisa que eles fazem é entrar no seu Instagram e procurar profissional, procurar como é o seu trabalho, sabe? Então, se você já tem a intenção no seu coração, se você tem já uma vontade, a primeira coisa que você deve fazer é manter a sua rede social ativa e bacana, com trabalhos bons, que dê pra ver realmente o seu trabalho, o seu antes e depois do seu trabalho, que é a primeira coisa que eles olham, gente. E quando eles entram lá, eles vão pesquisar o seu trabalho e ver, sabe? Já começa daí, contratação. Segunda coisa é você ter o seu passaporte em mãos e você tem uma disponibilidade, né, gente? Você não ser totalmente presa aqui no Brasil. Porque normalmente esses países, ele quer te contratar, mas eles não querem te contratar numa temporada, por exemplo, de 3, 4, 5 meses. Eles querem te contratar para contrato grande, de 1 ano, de 2 anos, porque eles pagam a tua passagem. Eles arrumam o seu visto lá em outros países. Então as despesas deles são muito, muito, muito altas. Então você tem que ficar um tempo que compense para eles também, entendeu? Que não fica muito também assim ruim nem para você e nem para eles, que não gere prejuízo para eles também e nem para você, porque as despesas são altas, é com passagem, é com moradia, tem empresas que pagam comida, sabe? Então você tem que ter uma disponibilidade muito grande. Se você tem a intenção de ir para país árabe, que eu tô falando uma coisa que eu conheço, que eu tô lá, gente, eu posso falar, que é por minha experiência, tá? E como que é a vida lá? Gente, olha, eu vou falar primeiramente do Egito, tá? Gente, é um país muçulmano, a cultura é outra, a comida é outra, o processo de adaptação não é fácil. Você tem que querer muito tá lá. Você tem que querer muito uma mudança de vida. E você tem que estar muito desconfortável e não estar completamente feliz com a sua vida. Ou você simplesmente quer uma mudança de vida geral. Aí você vai, porque não é fácil, gente. Eu não vou glamourar pra você que é uma coisa fácil, sabe? Um processo de adaptação é muito difícil com a língua, com a cultura, com a comida e até com as próprias clientes também, gente, porque elas não são fáceis. Elas são extremamente exigentes. Até porque também, né, gente? Elas não pagam barato. Porque lá a gente é considerado artista brasileira, sabe? Então, a nossa mão de obra, o nosso trabalho lá é muito, muito caro. Só gente rica que faz, sabe? Então, é muito caro. E aí, com isso, elas são extremamente exigentes. Elas querem perfeição.
E elas não é igual aqui no Brasil, que se uma pessoa não gosta, simplesmente ela vira as costas e vai embora. E não volta mais. Lá não. Elas dão barraco, elas dão show, elas brigam, elas gritam a nível hard, como diz, um nível alto mesmo de barraco, entende? Então você tem que ter um nível de espiritual e um nível de do que você quer, assim, de decisão muito grande, porque senão você sofre muito, muito, sabe? Eles oferecem um salário bom. O salário é bom. Quer dizer, depende do que você fecha com a empresa. Qual a empresa oferece para você e você aceita. Tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai com um salário baixo, porque não compensa. Não compensa. Porque você abre mão de muita coisa para estar lá. Você abre mão da sua liberdade, você abre mão da sua vida aqui no Brasil. E não é fácil. Então não aceite ir por um salário baixo, tá? E tem as coisas boas também, sabe? Que quando elas gostam de você, elas gostam muito. Elas são muito amorosas, são muito carinhosas, elas dão presente, elas dão caixinhas, sabe? Caixinha é dinheiro. Sei lá, elas têm uma cultura de dar muito dinheiro como forma de agradecimento, como forma pra te demonstrar que elas estão felizes com o seu trabalho, entendeu? Então é muito gostoso isso também, sabe? Mas a parte difícil é bem ruim, tipo assim, é bem pesado, sabe? Então você tem que estar bem segura e bem ciente do que você quer, tá? Fica atenta com as empresas que entram em contato com você, se você tiver como pesquisar sobre a empresa que você está sendo contratada, pesquisem, gente, porque tem muitas empresas boas, no Egito, principalmente, muitas empresas boas, honestas, de pessoas muito honestas, mas também tem empresa muito ruim, que as pessoas falam com você pelo Instagram, te oferece uma coisa, quando chega lá é outra totalmente diferente, que ela não cumpre nada aquilo que ela falou pra você, sabe? Então você tem que estar muito ciente do que você tá fazendo, você tem que pesquisar muito, sabe? O visto pro Egito, ele é bem fácil, o visto lá você pega no aeroporto, sabe? Então não tem aquele processo de dificuldade de visto para você fazer tudo aqui no Brasil para depois ir. Você pega lá no próprio aeroporto, sabe? E você tem que tomar muito cuidado para você não ficar ilegal lá no país depois, porque o seu visto lá, quando você pega no aeroporto, seu visto vale 3 meses. Depois você tem que se regularizar no país. E normalmente as empresas do Egito, ela não pagam a sua regularização, você tem que pagar do seu bolso. E agora lá eles estão exigindo a sua residência lá, tá? Mas, no geral, é gostoso, gente. É bom. Vale a experiência, sabe? Quando você pega uma empresa boa, por exemplo, numa das últimas que eu trabalhei, a patroa era muito boa. Quando eu dava uma folga, assim, um feriado mais prolongado, até passagem pra gente ir descansar, gente. Na praia ela pagava, sabe? E comida e... Sabe? Tem bastante coisa boa. Mas você tem que pensar muito. Se você tiver uma vida feliz, se você for feliz aqui no Brasil, realmente não compensa, tá? E agora, gente, inclusive para você que é da área da beleza e tem interesse de ir, principalmente na Arábia Saudita, gente, que lá a gente fala Saúde Arábia, né? Tá contratando muito, muito, principalmente para a Arábia Saudita em Riad, para a área de cabelo e unha, gente. Eles estão contratando muito. Então, se você tem o interesse de ir, pesquisa as empresas, tá? E dá uma chance para si, vai viver essa experiência que é muito bacana, é muito legal, sabe? Você chora, você sofre, você tem os seus altos, você tem os seus baixos, mas é um currículo muito bacana de vida e não duvide do seu potencial, não duvide de você, você pode ir sim, tá? Independente se você seja rico, seja pobre, se você tem 1.000, 2.000 reais no bolso. Se você acha uma empresa bacana, a empresa paga tudo pra você, você não precisa ter dinheiro pra nada, tá? Eles te levam, eles te traz. E lá, país árabe, isso é muito positivo, gente, porque você fica muito seguro lá, sabe? Não existe roubo, na rua, assim, que eu digo, né? Não tem roubo, não tem sequestro, não tem estupro, não existe essas coisas lá. Então você pode ir de peito aberto mesmo, tá? Só pesquise bem. Porque tem empresa mentirosa, né, gente? Como em qualquer lugar do mundo. Tem empresa que fala as coisas, promete as coisas, chega lá, não te cumpre, sabe? Não paga seu salário, às vezes não tem moradia, às vezes não tem comida. Como em qualquer lugar do mundo, isso acontece. E lá também não seria diferente, tá? Mas se você pega uma empresa boa, sabe? Você tá feita. Que eles gostam de você e eles te contratam e eles não querem largar de você. E você tem uma vida muito bacana lá, tá? Então... isso é um papo que eu queria contar pra vocês hoje. Se vocês têm a intenção de ir,
Não se despreze, se menospreze, achando que você não é suficiente. Você, principalmente da área da beleza, você é muito requisitado. O nego gosta muito de você para fora do Brasil e paga um salário altíssimo pelo seu trabalho, tá? Fica ligadinho aí nas empresas que tem. Se você tem um interesse, até me manda aqui um direct, que eu posso até, de repente, indicar alguma empresa para você, tá? E vai ser feliz, vai seguir seu sonho, como eu segui, não arrependo. E é uma experiência muito bacana, muito única, tá? E essa é a conversa que eu queria ter com você hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu venho falar mais tarde sobre o Kuwait, como elas são lá, tá? Que é bem diferente do Egito. As mulheres do Kuwait, elas são bem mais... E da Arábia Saudita também, que eu tenho amigas lá, né? São bem diferentes de cultura. De cultura e de caráter, sabe? Então vale a pena. Vale a pena as experiências, tá? Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.